Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta, todos os dias com você neste programa, transmitido pela Rádio Excelsior da Bahia, AM 840, para mais de 200 municípios aqui do estado. Estamos também no nosso portal www.portalsaudenoar.com.br e os ouvintes nos acompanham através das redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Acesse Saúde no Ar. Toda a programação com vários temas, assuntos diferenciados, você também pode acompanhar através da nossa rádio web Saúde no Ar. Então curta, compartilhe, sintonize, fique ligado, aproveite para esclarecer as suas dúvidas, sempre com um assunto inédito. Esse é o nosso programa. Hoje vamos falar sobre doenças reumáticas. Reumatismo é o assunto aqui do nosso programa, quando vamos falar também do Setembro Lilás, essa campanha que chama a atenção para esse tipo de problema. Não perca, fique ligado, se é saúde, saúde no ar. Conversando com especialista. Olha, quem não sente ou já sentiu alguma vez alguma dor articular? Você sente dor nas articulações? Tem lúpus, artrite, artrose, fibromialgia. Tradicionalmente, o reumatismo é considerado uma doença das articulações, músculos, ligamentos e tendões de caráter não traumático. Cada tipo desse sintoma, artrite, por exemplo, essa dor tem características específicas, mas a dor é o que mais marca. Para chamar a atenção sobre o grupo de doenças reumáticas, tratamento e como você pode ter uma melhor qualidade de vida, nós estamos na campanha do Setembro Lilás, que foi criada e idealizada para chamar a atenção sobre a importância de tratar essas doenças. Está aqui com a gente a médica Mônica Martinelli, ela que é reumatologista, também proprietária do Núcleo de Assistência a Pacientes Reumáticos. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes de Saúde no Ar. Então, falar de reumatismo, na verdade, não é de uma doença especificamente, mas de um grupo de doenças, não é, Mônica? Exatamente. Reumatismo é uma nomenclatura antiga que se aplicava, na verdade, o que a gente chama hoje de osteoartrose e, mais recentemente, de osteoartrite, né? Que é a lesão degenerativa da cartilagem.
Mas, de um modo geral, quando se fala em doença reumática, se refere a uma série de causas, né? Seja ela infecciosa, autoimune, enfim, por relacionada ao trabalho, que é aquela que antigamente chamada LER e atualmente chamada doença muscular relacionada ao trabalho. Então, uma série de causas que podem levar a uma dor articular. Então, por exemplo, tudo que está ligado a IT, né, que tem essa terminação, está muito ligado a inflamações também. Então, uma artrite, na verdade, não seria uma doença, mas um sintoma, uma manifestação de que tem algo que não está bem. Exatamente. Na verdade, a artrite é um sinal encontrado ao exame físico, que pode ser expresso através de várias doenças, né? Então, uma artrite reumatoide pode ser expressa através de artrite em mãos, em punhos. O lúpus pode gerar artrite também em diversas articulações. Gota, que é o depósito de ácido úrico nas articulações, também pode gerar um quadro de artrite. Então, na verdade, é um sinal, né? Por ser sinal de exame físico, dado de exame físico, a gente chama de um sinal propedêutico. Mas ela pode ser desencadeada por uma série de fatores. Uma outra crença também, que a gente já vai aproveitando nessa campanha de Setembro Lilás, que vamos falar daqui a pouco, é desmistificar que é uma doença da terceira idade, é uma doença de velhos. Não necessariamente, aí a Mônica vai falar melhor pra gente. Claro que o idoso pode ser que ele fique mais vulnerável e aparece mais no idoso, mas é uma doença de velho? Não, de forma alguma. A doença que aparece mais no idoso é a osteoartrose, né, mais recentemente chamada de osteoartrite. Mas, por exemplo, nós temos o lúpus, que é uma doença que é mais prevalente em mulheres jovens, a artrite reumatoide, que é mais prevalente em mulheres entre 45 e 50 anos, a espondilite anquilosante, que é mais prevalente entre homens de 35 a 40 anos. Tem várias doenças que são mais prevalentes em crianças, por exemplo, a febre reumática. Então, na verdade, a dor articular, as doenças reumáticas, elas podem acometer de criança a idoso. Daí a necessidade de se fazer um trabalho de divulgação, de prevenção, para que as pessoas conheçam, né? É uma gama muito grande de variações dentro desse quadro das doenças reumáticas, doenças inclusive graves, degenerativas, que podem levar a complicações sérias, inclusive, não sei se a Mônica pode confirmar isso, claro, como especialista, a comprometimento de órgãos, né? Exatamente. Importantes, como o lúpus. O lúpus ele pode acometer o cérebro, o pulmão, o rim, o coração. A febre reumática pode acometer o coração, né? A artrite reumatoide pode levar a quadros mais graves de vasculite pulmonar. Enfim, e tem várias vasculites que pertencem ao contexto de doenças reumáticas também, que podem levar às lesões de disfunções sexuais, lesões hepáticas. Enfim, são doenças que podem acometer diversos órgãos nobres, né? Então não é só uma questão de sentir dor, que já é um incômodo enorme e traz muitas consequências, prejudicando a qualidade de vida. Mas é muito mais sério do que a gente pensa. Tá? Então, Setembro Lilás, para fazer esse alerta. Tem uma anônima na linha, lá de Madre de Deus. Bom dia. Bom dia, doutora. Estamos te ouvindo. Sua pergunta? Eu gostaria de saber de que é proveniente essa doença e onde é que eu posso, assim, ter um tratamento melhor. Porque aqui nós não temos onde eu moro. Ok. Obrigada, então. Agradeço aí a Anônima. Acho que ela traz duas questões, uma delas bem pertinente, que é exatamente onde se tratar. E daí a importância de uma campanha para que chame a atenção e alerte, porque o diagnóstico, Mônica, me parece que é uma doença que o sintoma é muito comum para várias coisas. E como fazer o diagnóstico certo e começar o tratamento o quanto antes? A artrite reumatoide é uma doença crônica, autoimune, deformante e incapacitante. Então, ela deve ser conduzida pelo reumatologista, né? Então, realmente, ela pode cursar com artrite em mãos, em punhos, joelhos, tornozelos. O corticoide é uma droga que a gente usa com muita frequência para controle de fase aguda de doença, mas não é o tratamento de base da doença. Nós temos várias outras medicações, que são chamadas drogas modificadoras de doença, que controlam melhor a atividade inflamatória e servem de proteção para a articulação. Porque a grande questão da artrite reumatoide é a capacidade deformante dela, principalmente para mulheres que estão em fase produtiva, entre 40 a 50 anos de idade. Então, é muito importante rever essa questão, porque o corticoide normalmente deve ser utilizado apenas para tirar da fase inflamatória, mas é preciso que se faça um tratamento de base para proteger a articulação. Aonde deve ser conduzido isso? No setor público, nós temos hoje 2 ambulatórios, que é o ambulatório do Hospital das Clínicas, de reumatologia, e o ambulatório do Ernesto Simões,
né? Dão acesso a setores públicos nessa área de reumatologia. E, do ponto de vista privado, tem várias clínicas, inclusive a nossa, que tem um núcleo de pessoas, psicólogos, nutricionistas, médicos, envolvidos na condução desses pacientes. No caso, o que ela diz, né? Ela já andou para muito médico, já tomou muito remédio. Eu fico preocupada com essa automedicação, que já é uma prática que a gente deve realmente abolir. Mas, no caso, quem está com dor quer se livrar dessa dor. E aí lá vai usar analgésicos, anti-inflamatórios, o que acaba sendo também um risco para a doença. Com certeza. O uso do anti-inflamatório hoje para a gente é muito restrito, porque o anti-inflamatório ele vai agir também melhorando dor, melhorando inflamação, mas ele não trata a origem de tudo, não controla a doença. Então, nós temos hoje na reumatologia situações muito peculiares para a indicação do anti-inflamatório. Sim. Até mesmo por isso que você falou. As lesões são muito maiores do que os benefícios, né? Então, é importante a gente, de fato, restringir essa indicação. Ainda por essa falta de oferta de serviços especializados, de um centro especializado no tratamento de reumatologia, as pessoas acabam peregrinando, vai para o médico, acha que é isso, acha que é aquilo, toma um remédio e não identificam logo a doença. Esta demora no diagnóstico correto e no início do tratamento, que consequência pode ter? Patrícia, você tocou num ponto que é o que realmente mais me angustia, de um modo geral, dentro da minha área. A gente vê o paciente peregrinar de um modo muito constante entre vários especialistas até chegar ao reumatologista. Sim. Então, isso acontece com o paciente de artrite reumatoide, que termina indo para ortopedistas, enfim, o paciente de lúpus que vai para o dermatologista, o paciente de espondilite anquilosante para oftalmologista, ortopedista, até chegar ao reumatologista. E, muitas vezes, para uma doença autoimune como essas que a gente está comentando, o tempo é fundamental em relação à proteção, ao risco articular e, principalmente, a questão de deformidade e, mais importante, incapacidade. Então, alguns pacientes já chegam para nós com um grau de lesão tal que não tem como a gente reverter o grau de capacidade funcional dele. E esse é um dos motivos pelos quais estimulou ao nosso grupo a realmente conscientizar o indivíduo que essas doenças existem, algumas delas podem ser prevenidas, mas que devem ser procurados os especialistas certos no momento de maior brevidade. Então, o que a gente está falando aqui para o ouvinte? Ou seja, ele está com uma dor articular, não se convencer, dizer, olha, isso passa, tome um remédio, é uma dor, enfim, isso vai passar, é isso e aquilo. Se ele está convencido de que aquilo permanece, ele deve estar consciente de que pode ser uma doença do grupo das doenças reumáticas e pedir um diagnóstico mais preciso. E aí, nesse caso, como é que a gente fecha, né? Tem um exame específico para diagnosticar? Como é que se chega à conclusão de que aquilo é uma doença mais séria? É muito importante a gente ainda resgatar um pouco da medicina tradicional de conversa com o paciente, de entrevista médica, porque muito do que a gente vai chegar ao diagnóstico, a gente absorve a partir da entrevista médica e do exame físico. O exame ele é um complemento. E quem não sabe o que procura, nunca vai achar o que deve. Então, assim, como os pacientes pairam por vários especialistas, às vezes terminam sendo pedidos exames que não são, de fato, o foco para o diagnóstico. Mas é importante se ressaltar a entrevista médica, o exame físico, e alguns exames são característicos para cada doença. Por exemplo, é importante para um paciente que tenha suspeita de osteoporose o pedido de marcadores ósseos sanguíneos e também a densitometria óssea. Importante para um paciente que tem artrite reumatoide que se faça o diagnóstico através do pedido do fator reumatoide, que é um exame de triagem que nós usamos, e também uma determinação de prognóstico através de um anticorpo que é chamado de anti-CCP. No lúpus, a gente tem um exame e uma série de doenças reumáticas autoimunes, nós temos um exame chamado FAM, que é um exame de triagem, para nos orientar em relação ao que está acontecendo do ponto de vista de autoimunidade com aquele paciente. Então, para cada doença dessa, temos um exame específico, um exame de triagem, para nos orientar em relação a uma pesquisa mais detalhada em relação ao diagnóstico, né? Então, como o sintoma é muito parecido, dor, inchaço, incômodo, é preciso fazer o diagnóstico preciso, porque pode ser uma artrite, uma osteoporose, isso, mas pode ser também um lúpus ou outro problema mais sério. Nós temos 2 ouvintes na linha, Carlos Prazeres, lá do bairro da Liberdade, e a Neuza, de Vila Canária. Alô, bom dia. Doutora, me preocupou quando a senhora falou que as pessoas que têm esses problemas reumáticos, que vai peregrinando por cada profissional médico e tomando medicamentos e sem chegar ao especialista. E aí,
Onde é que fica a culpa desse profissional, doutora, que não sabe encaminhar essa pessoa? Os serviços sociais, mas esse médico, se eu vou a um clínico, o clínico faz um apanhado, eu acho que cabe a ele aí já orientar e direcionar, que a pessoa não sabe o que tem, né? Então é esse clínico que deve direcionar. O que está acontecendo então com a classe médica que pega, e claro que não são todos, mas uma boa parte estão permitindo que as pessoas fiquem aí angustiadas, sem saber a quem recorrer de fato, tá? Obrigado aí, doutor, um abraço e boa sorte aí. Bom, na verdade, o que acontece? Algumas doenças reumáticas, elas podem iniciar o quadro com sintomas relacionados às outras áreas. Por exemplo, a espondilite anquilosante, ela pode iniciar um quadro com uveíte, que é uma inflamação da úvea. Então, ela vai primeiro para o oftalmologista para investigar esse quadro e, a partir daí, esse oftalmologista ele tem que estar atento à possibilidade de estar se tratando, naquele caso, de uma doença reumática. Por exemplo, o paciente de lúpus, um paciente jovem de lúpus, ela pode abrir um quadro com uma doença dermatológica, então, com lesões em pele, com vermelhidão no rosto, com alteração de empolamento na pele. Então, isso ela vai para o dermatologista e esse dermatologista ele tem que estar atento à possibilidade de ser uma doença autoimune reumática. Então, o que acontece é que, muitas vezes, na abertura do quadro, na expressão clínica da doença, ocorre uma alteração de outro órgão. Então, é importante que os colegas de outras áreas estejam realmente atentos, como o senhor falou, para a possibilidade dessas doenças e que não se perca tempo, né? Por isso é importante da campanha de estar chamando a atenção, tanto do ouvinte, tanto das pessoas, né, da comunidade, como também da classe médica, que tem essa sensibilidade, que é encontrar um paciente com esse quadro e encaminhe para o profissional adequado. Antes do intervalo comercial, tem a Neuza, lá de Vila Canária. Bom dia. Isso aqui, uma certa vez, eu fui diagnosticada com reumatismo no sangue. Aí me deram, o médico, né, passou bezetacil, não sei quanto tempo era para tomar, e pronto, e depois não aconteceu. E é o que isso mesmo, doutora? Existe isso? Obrigada pela sua pergunta. Vamos esclarecer, então, reumatismo no sangue, que seria isso? Bom, eu suponho que isso esteja relacionado àqueles exames de triagem que eu comentei, que são fator reumatoide e o FAM. Então, quando esses exames eles começam alterados ou identificam-se esses exames positivos no sangue, de forma leiga se refere a reumatismo no sangue. E quanto à bezetacil, hoje a gente tem uma indicação muito restrita. A bezetacil ela é feita apenas em casos em que existe um potencial de lesão cardíaca após um diagnóstico de febre reumática. Então, não se justifica mais o que se fazia, e a gente vê com muita frequência ainda hoje em dia, pensou em reumatismo, faz a bezetacil. Não é assim que funciona. A bezetacil ela só tem indicação a partir de um diagnóstico de febre reumática e de um potencial de lesão cardíaco, porque ela, na verdade, ela vai funcionar como um fator de proteção para o coração naqueles pacientes que têm um diagnóstico de febre reumática. Então, na verdade, essa paciente ela teve o diagnóstico a partir do exame do sangue e isso constatou que poderia estar com problema, né? Isso seria o reumatismo no sangue. Isso. O Saúde no Ar vai agora para um pequeno intervalo, já estaremos de volta falando mais sobre a campanha Setembro Lilás. Fique ligado. Saúde no Ar. Informação na dose certa. Olá! Através deste canal, eu apresento para você uma solução diversificada e integrada de comunicação para a área da saúde. O projeto Saúde no Ar reúne em uma só proposta 7 soluções para que você possa divulgar as suas ideias e serviços. São 7 interfaces, um portal segmentado para a área da saúde, com colunas exclusivas e informações variadas sobre o universo da saúde. Neste portal, abrimos um link para rádio e TV web. Conteúdo exclusivo e original, com uma programação atraente e interativa. Conteúdos selecionados sobre saúde. Com a nossa equipe, você também pode ter uma TV ou rádio exclusiva. Produzida em formato de mídia indoor, exibidas através de um circuito interno, áudio e visual, mantendo um canal direto de comunicação com o seu cliente. A sua sala de espera pode ficar bem mais atraente e informativa. O Saúde no Ar é, portanto, uma solução para entreter seus clientes e divulgar seus serviços.
Levamos sua marca para um canal aberto, um programa de rádio e uma emissora comercial e com grande alcance. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta, a partir de agora estamos juntos trazendo informações, orientações, dicas para que você possa cuidar melhor do seu maior patrimônio, a sua saúde. O seu produto chegando a um público não imaginado. Atraído por uma comunicação simples, clara e impactante. Mídias digitais indoor, com uma programação desenvolvida por profissionais treinados para melhor te servir. Através destes canais, divulgamos informações atualizadas e relevantes na área da saúde e apresentamos a sua marca em um contexto de promoção da saúde e busca da qualidade de vida. Informação, utilidade pública, com divulgação de uma agenda positiva da saúde. Esse é o nosso diferencial, já que entendemos que saúde não é só ausência de doença, mas um estado completo de bem-estar físico, mental e espiritual. Conheça o nosso projeto e nos permita mostrar o que de melhor você tem a oferecer. Acesse o nosso site www.portalsaudenoar.com.br ou mande um e-mail para produção@portalsaudenoar.com.br. Siga também as nossas redes sociais. A solução que você buscava para uma comunicação efetiva da sua empresa, entidade ou serviço. Não esqueça, se é saúde, saúde no ar. Saúde no ar. Informação na dose certa. Estamos juntos aqui no programa Saúde no Ar, hoje conversando com a médica reumatologista Mônica Martinelli. Estamos no Setembro Lilás. Fala um pouco dessa campanha, Mônica, como é que ela surgiu, o que é que vocês pensaram para este ano? Nos reunimos um grupo, né, de especialistas, profissionais da área de saúde, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, pensando na importância, né, de esclarecimento, de informação sobre as doenças reumáticas, em como chegar a um diagnóstico, em que profissionais devem os pacientes procurar para esclarecer tanto o diagnóstico como o tratamento. Então, idealizamos esse projeto principalmente nesse intuito e também de estimular talentos dentro desses pacientes que têm doenças reumáticas, né, que são capazes de reverter essa questão, controlar as doenças e levar uma vida normal, com atividade laborativa, com produção artística. Então, baseado nessa proposta, criamos esse mês de estímulo, de informação, de educação continuada, mas também de estímulo a talentos e eventos, claro, sociais. Então, esse mês inteiro, todos os finais de semana, nós iniciamos no dia 12 com uma caminhada. Foi muito bonita, porque vários pacientes participaram. Depois tivemos palestras, trouxemos de São Paulo um aparelho de ultrassonimetria de calcânio, em que ele faz, colocando o pé lá no aparelho, ele vai dizer se existe ou não propensão à osteoporose, que é uma doença completamente prevenível. No dia 19, nós vamos fazer um ciclo de palestras de nutricionistas, orientação nutricional dentro das doenças reumáticas, impactos emocionais que podem ser causados a partir ou desencadeados a partir do diagnóstico de doenças reumáticas. Vamos ter palestras educativas médicas em relação ao que são essas doenças, o que causam essas doenças, quais são os diagnósticos, quais são os exames, que tratamentos mais recentes existem. Vamos ter uma exposição de obras de arte de pacientes que tinham limitação e depois de serem conduzidos corretamente, eles reverteram essas questões e estão produzindo, estão trabalhando, são artistas plásticos, são músicos. E no dia 26 nós vamos ter um passeio com aula de Tai Chi Chuan, de Pilates, lá na Praia do Forte, que é um momento de socialização em que também vão haver orientações, tanto do ponto de vista de atividade física como de nutrição. Então foi um pontapé inicial, né? Esse ano de 2015, lançando a campanha Setembro Lilás, e ela vai ganhando força à medida que as pessoas vão se conscientizando da importância de falar sobre essa doença. Então é uma excelente iniciativa
positiva e que a gente pretende manter aí, né, Mônica, Com pra certeza. frente. Agora, tem algumas perguntas das ouvintes chegando pelo WhatsApp. Rapidamente, nosso tempo já quase esgotando. A ouvinte Lucila, ela pergunta o seguinte, ela tem uma irritação com empolação no pulso e que de vez em quando fica grosseira e vermelha no local. Isso pode ser lúpus? Na verdade, precisa ver o aspecto da lesão, né? Porque lúpus, normalmente, ele faz uma lesão em face, né? E alterações principalmente em braços, colo e pernas. São as áreas braços, colo e rosto, desculpe, que são áreas expostas ao sol. E tem a característica das lesões também. Então, nem tudo que é vermelho, que coça, que está em pele, significa que é lúpus. E existe também a questão epidemiológica, né? Normalmente acontece em mulheres, jovens, né? Tem que fazer o diagnóstico direitinho dessa doença, né? A Natália, ela pergunta o seguinte, ela sofre desde criança com dores de garganta, muitas inflamações. Então, ela pergunta, bactéria em garganta pode ser um fator de risco para doenças reumáticas? Pode. Na verdade, a fisiopatogenia da febre reumática é justamente um anticorpo, que é uma substância que é programada no organismo para defender. Ele faz uma reação cruzada, ao invés de defender, ele ataca as células cardíacas e articulares e causa a febre reumática. Então, essas amidalites frequentes, elas podem, a depender se forem relacionadas ao estreptococo beta-hemolítico, elas podem levar a uma reação cruzada e haver o desencadeamento da febre reumática e exposição, obviamente, à questão cardíaca. Mônica, a Neide, que está lá em Conceição do Coité, ela diz o seguinte, chikungunya pode ter alguma ligação com reumatismo? Ela teve uma crise do tipo em 1988 e os médicos classificaram como febre reumática e até hoje ela sofre com sintomas. É excelente essa pergunta e está muito atual, né? E a gente tem visto com muita frequência chikungunya apresentar quadros reumatológicos, sim, de dor articular, edema articular. E particularmente a chikungunya, ela tem feito um quadro simulando artrite reumatoide, que é aquele quadro com rigidez articular, dor e inchaço em mãos e punhos, limitação funcional. Então, isso tem que ser e deve ser orientado e conduzido pelo reumatologista. A auxiliadora diz o seguinte, ela tem artrose, sente muitas dores, está com a orelha deformada, está procurando cuidado, está tomando muito antibiótico. Essa seria a orientação mesmo para ela e por que a deformação? A osteoartrite, quando ela ocorre de uma forma mais agressiva, porque na verdade a osteoartrite ela comete cartilagem, o desgaste da cartilagem, diferentemente da artrite reumatoide, que o tecido-alvo é a sinóvia, ela desgastando a cartilagem, ela causa dor, inchaço e pode sim deformar, principalmente quadros mais agressivos. Eu não vejo muito aí a questão do antibiótico. Nesse caso, nós temos hoje medicamentos mais modernos, né, em relação à osteoartrite. Não só, antigamente se fazia muito anti-inflamatório e fisioterapia. Hoje a gente tem estimuladores de doenças protetoras e estimuladoras de cartilagem, né? Tem muitas no mercado, inclusive a glicosamina, condroitina, derivados do colágeno, derivados do ácido hialurônico, que é uma substância fisiológica do organismo que está aí para lubrificar as articulações também, né? E claro que o tratamento não é só médico, né? É o conjunto, é uma equipe interagindo aí tanto de fisioterapia como aconselhamento nutricional e essas medicações mais novas para conduzir essa doença. Eu vou fazer mais uma ouvinte na linha rapidamente, se a ouvinte está aí para fazer a pergunta, encerrando o nosso bloco, tirando dúvidas aqui sobre doenças reumáticas. Bom dia. Bom dia, é Valdete, lá de Engomadeira. Valdete. Oi, Valdete, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber, porque eu estou agora realmente desorientada, Sim. sem saber a que médico eu procuro, porque Ok. eu estou tendo muitas dores nas pernas, no tendão da perna. E eu gostaria de saber se é um caso de reumatologista ou ortopedista. Beleza, é um caso clássico, né, do que a gente vinha falando. Com certeza o reumatologista, porque clinicamente é quem vai conduzir seu tratamento. Tem uma ouvinte que pergunta o seguinte, o que serve para melhorar as dores das articulações? Compressas de água quente ou fria, ou se tem outra forma paliativa de aliviar tanta dor? Depende muito da causa, mas normalmente quando existe um processo inflamatório, o ideal é a água fria. A água morna hoje a gente usa mais para relaxamento muscular, mas isso depende muito da causa da artrite.
Então tem que ver tudo direitinho. Isso. Mônica, suas considerações finais. O que é importante dizer? É uma gama de doenças. Vamos voltar a tratar sobre esse assunto aqui no programa Saúde no Ar, mas agora, em pleno curso da campanha, o que você gostaria de dizer aos ouvintes? Nós somos poucos especialistas, somos quase 1.500 no país, né? São mais de 100 doenças reumáticas de várias causas, mas é muito importante que se procure o especialista correto para que se faça um diagnóstico precoce e, por conseguinte, o tratamento também seja instituído precocemente, porque isso faz um diferencial muito grande do ponto de vista de deformidade e de incapacidade funcional, que é o que mais limita o paciente. Então, está aí a campanha para a gente reforçar essa questão e realmente melhorar esse acesso, né? Talvez até um maior número de ambulatórios, um acesso maior, informação, divulgar mais isso para que a gente possa ajudar se empenhar mais nessa luta aí contra o reumatismo, né? Ok, o Saúde no Ar se coloca também como parceiro de vocês. Obrigada, Mônica, parabéns pela iniciativa. Obrigada. Obrigada a todos que fizeram com a gente o Saúde no Ar de hoje aqui pela Rádio Excelsior da Bahia. Você, ouvinte, acompanha essa entrevista lá no nosso portal www.portalsaudenoar.com.br. Continue ligado na nossa programação. Saúde no Ar. Informação na dose certa.